Fala fandom, contador de histórias aqui e hoje vamos explorar mais uma vez o universo de Star Wars. Entre Jedi e Sith existem muitas diferenças, mas uma das suas semelhanças reside nas suas habilidades com os sabres de luz. Particularmente, o combate com sabre sempre foi uma das coisas que mais me fascinou em Star Wars, e uma pergunta que sempre parou na minha cabeça é: quem foi o melhor duelista com sabres da franquia inteira? Agora, antes de eu começar o vídeo, pausa e deixa nos comentários quem você acha que é o melhor lutador com sabre da franquia inteira de Star Wars. Colocou? Então bora lá. Para responder isso, nós temos algumas regras. Primeiramente, e mais importante, trataremos apenas de personagens que estiveram presentes nos filmes e séries animadas, ou então a coisa vai ficar muito relativa. Segundamente, nós vamos levar em consideração os feitos de cada personagem e também as histórias contadas sobre suas habilidades, e não apenas o que foi mostrado no cinema. E por fim, mas não menos importante, não vale usar a força. É isso aí, a gente tá falando de sabre contra sabre, sem essa de ficar apertando a garganta, puxando parede, etc. Fechou? Então bora começar. Número 7, Obi-Wan Kenobi. O velho Ben pode não estar no topo da nossa lista, mas eu vou explicar pra vocês porque é que esse sétimo lugar é o mínimo pra um dos Jedi mais dedicados da Ordem. Indo direto ao assunto, nós estamos falando de um Padawan que, mesmo sem ter terminado seu treinamento e após presenciar a morte de seu mestre, derrotou o próprio assassino de Qui-Gon Jinn. Vencer Darth Maul foi um feito tão importante que até mesmo o Conselho se impressionou, alçando Obi-Wan ao posto de cavaleiro e considerando seu treinamento finalizado. E para deixar claro que Maul não era um oponente qualquer, podemos lembrar que ele praticamente derrotou Qui-Gon e Obi-Wan ao lutar contra os dois ao mesmo tempo, e sua derrota só aconteceu devido não à habilidade pura de Obi-Wan, mas devido à sua inteligência. Se você assistir a cena em que os três combatem, vai perceber que durante o combate triplo, Obi-Wan se utiliza de um estilo de luta muito ofensivo, mas que após a morte de seu mestre, percebe a ineficácia do estilo e adota uma instância muito mais cuidadosa contra o Sith, o derrotando. Esse estilo defensivo de Obi-Wan vai passar a acompanhá-lo pro restante da sua vida, e é com a paciência, serenidade e precisão que o mestre voltaria a vencer Darth Maul e ainda adicionaria sua lista de vitórias, General Grievous e Darth Vader. E vale lembrar que anos mais tarde, Darth Vader só o vence porque Obi-Wan deliberadamente aceita a morte. Não, ele não era o mais agressivo ou habilidoso, mas com certeza era um dos espadachins mais perigosos para se enfrentar, então fica com a nossa sétima posição. Número 6, Conde Dooku. Muita gente não sabe disso, mas o Conde Dooku era amplamente considerado um dos mais habilidosos espadachins da galáxia. Durante o seu tempo como Jedi, é dito que dentro da Ordem, apenas Mace Windu era páreo para suas habilidades e que somente Yoda poderia superá-los. Dooku, mesmo velho, era extremamente perigoso, algo que podemos ver quando derrota Obi-Wan e Anakin em Geonosis e em seguida enfrenta Yoda, de quem não é capaz de vencer, mas isso já era meio esperado. Ao longo das Guerras Clônicas, o Jedi caído tomou para si a alcunha de Darth Tyrannus e enfrentou Kenobi e Skywalker em outras inúmeras oportunidades, sempre conseguindo derrotá-los ou escapando com a sua vida. A forma de combate escolhida por Dooku era a número 2, também conhecida como Makashi. Considerado uma forma obsoleta, o Makashi se centra predominantemente no combate sabre contra sabre, algo que raramente acontecia aos Jedi, uma vez que eles acreditavam que os Sith haviam sido dizimados há mais de 1000 anos. Se você não sabe do que eu tô falando, tô deixando um vídeo recomendado pra você aí no cantinho da tela, pra você entender como foi a construção do Sith. Mas voltando ao Dooku. Esse estilo significa que Dooku tinha uma certa vantagem estratégica contra os Jedi, uma vez que, em sua maioria, eles estavam completamente despreparados para esse confronto. A ausência notória, nesse caso, fica por conta de Anakin Skywalker. A forma utilizada por Anakin era o Genso, outra forma de combate sabre contra sabre. Ao assistir os combates entre os dois, é perceptível como gradativamente Anakin melhora, aprendendo a cada confronto contra Darth Tyrannus os caminhos que o levariam a eventualmente vencer. Em resumo, a derrota de Dooku acontece para um oponente extremamente poderoso e habilidoso, e assim sendo, mesmo sendo considerado um dos melhores da galáxia, fica somente na nossa 6ª posição.
Número 5. Mace Windu. Um dos mestres mais poderosos durante as prequelas, Mace Windu era amplamente considerado um dos Jedi mais habilidosos com um sabre de luz. Quão habilidoso, você me perguntaria? Bom, vejamos. Windu dominava uma forma de duelo chamada de Vapad, uma variante da forma 6 de combate que também é conhecida como Juyo. O Juyo é um estilo muito agressivo que requer de seu praticante que utilize de emoções como raiva e rancor, motivo pelo qual ficou conhecido como o estilo da ferocidade e foi banido pelos Jedi. Já o Vapad é uma espécie de adequação criada pelo próprio mestre Windu, que tinha problemas para controlar o seu lado sombrio e encontrou no estilo uma forma de se livrar de suas emoções. O mestre, então, refinou as técnicas com o passar dos anos, mas nunca deixando as emoções o tomarem por completo, tornando assim sua prática aceita pela ordem, mesmo que o estilo não fosse ensinado a jovens padawans. Não só pela criação da técnica, Windu era considerado mesmo entre os Jedi de seu tempo como um dos espadachins mais poderosos que a Ordem já treinou, tendo sido um dos principais generais durante as Guerras Clônicas e até mesmo tendo abandonado o posto de grão-mestre para poder estar nas frentes de combate aonde se sentia mais útil. A ele também foi investida a alcunha de campeão da Ordem, mesmo com a presença de Yoda, o que demonstra quão respeitado ele era. Durante o período em que permaneceu ativo, Windu derrotou nomes como Procet Gibbs, um mestre Jedi que viria a se tornar um Inquisitor, Madre Talzin, a líder das Irmãs da Noite, e até mesmo Darth Sidious, em um episódio que teria colocado fim ao Sith caso Anakin Skywalker não tivesse interferido. Por essas e várias outras é que o Mace Windu fica com essa quinta posição, sendo um dos cavaleiros mais perigosos em combate da galáxia inteira. Número 4. Anakin Skywalker. As habilidades de Anakin empunhando um sabre de luz são indiscutíveis, tendo sido mostradas aos fãs em diversos momentos ao longo dos filmes e das animações de Star Wars. O escolhido se utilizava da forma 5 em seus duelos, conhecida como a forma do dragão Kirati ou a forma da perseverança, sendo dividida em dois subestilos, o Xian e o Genso. O mais impressionante sobre Anakin é que mesmo quando jovem, já dominava ambas as vertentes. O Xian foi uma forma desenvolvida para transformar os ataques de blasters e canhões em uma arma do Jedi, refletindo os tiros de forma ofensiva. Com o decorrer dos anos após a sua criação, essa forma se tornou tão popular que quase todos os outros estilos se inspiraram e adequaram alguns de seus conceitos. Centenas de anos mais tarde, a necessidade de combate corpo a corpo levou o Xian a ser adequado, criando assim o Genso, uma forma voltada para o combate contra sabres de luz e que se utiliza de bloqueios sólidos e firmes, seguidos de contra-ataques extremamente agressivos. Isso significa que um praticante da forma 5 necessita de força física, agilidade e inteligência para dominar o momento do combate, características que, coincidentemente ou não, são as principais de Anakin como um Jedi. Suas habilidades, porém, não se encerravam por aí. Anakin também era capaz de dominar a forma 4 e o Jar-Kai, estilo que utiliza um sabre em cada mão, sendo extremamente diversificado em suas técnicas. Tendo se destacado muito cedo, mesmo sendo um aprendiz tardio, Skywalker sempre deu ênfase em seu treinamento físico, se tornando um dos Jedi mais ágeis em combate, como podemos ver em seus inúmeros duelos com Dooku. Sua eficiência era tamanha que já em sua fase final como Padawan e antes de se tornar cavaleiro, Anakin se considerava páreo para mestres como Mace Windu e até mesmo Yoda. Todas essas habilidades o levaram, já em sua fase como cavaleiro, a se destacar durante as Guerras Clônicas e a ser visto por muitos Jedi como o melhor guerreiro que a Ordem teve durante a guerra, ganhando até mesmo a alcunha de o herói sem medo. Tendo derrotado o já citado Conde Dooku, a aprendiz Sith Asajj Ventress, os Aquirianos Savage Opress e a Jedi caída Barizoff, Anakin definitivamente era um dos duelistas mais habilidosos e formidáveis da história da Ordem. E antes que entremos na discussão sobre Anakin ser derrotado por Obi-Wan Kenobi, eu vou fazer um ponto importantíssimo. Ele não foi. Afinal, como o próprio Obi-Wan diria anos mais tarde, o duelo em Mustafar ocorre depois que Darth Vader coloca um fim a Anakin Skywalker. E a ele pertence a nossa quarta posição por todos os seus feitos impressionantes e a sua ausência de medo. Agora, antes de partirmos para o nosso top 3, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você tiver a fim de ajudar a gente um pouquinho mais, compartilha esse vídeo com alguma outra pessoa que gosta de Star Wars, que isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a levar os nossos vídeos para muito mais gente, fechou?
Número 3, Darth Vader. É isso aí. Anakin e Darth Vader são duas pessoas diferentes, apesar de compartilharem estilos de lutas e várias outras similaridades, como por exemplo 2 filhos. E sim, ele foi derrotado por Obi-Wan, mas isso não significa que Obi-Wan fosse um duelista melhor que Vader ou mesmo que Anakin. Basta lembrarmos que o próprio Obi-Wan foi derrotado e quase morto por Dooku, a quem Anakin derrotou ou se igualou em diversos momentos. Para justificar essa escolha e as duas próximas, eu vou fazer uma analogia. As formas de estilo de combate com o sabre dos Jedi e do Sith são como pedra, papel ou tesoura. Pois é, como já falamos lá na nossa 7ª posição, o estilo de Obi-Wan é defensivo, pautado na paciência e nos detalhes. O estilo de Darth Vader, no entanto, é de incisividade, contra-ataque e domínio do momento. Isso significa que a forma de combate de Kenobi praticamente quebra a forma utilizada por seu antigo Padawan. Ao se manter calmo e defensivo, Obi-Wan literalmente desarma o principal ponto forte de seu adversário, uma vez que não ataca e não alavanca o seu próprio momento. Isso exige de Vader que ataque mais, se torne mais agressivo e, consequentemente, abra mão do seu efeito surpresa. Fora isso, não foi apenas o famoso Higher Ground que definiu a vitória do Jedi, mas o fato de que Vader está completamente fora de si, uma vez que o combate para ele tem um tom muito mais pessoal. É o seu descontrole emocional que o leva a perder, algo que anos mais tarde até mesmo o próprio Sith reconhece. Agora que já tiramos isso do caminho, vamos aos outros fatos que deram a Darth Vader a nossa 3ª posição. Durante o Grande Expurgo Jedi, Vader foi responsável direto pela maior chacina de Jedi da história da galáxia. Entre os Jedi que derrotou pessoalmente estão o mestre Sindralig, que atuava como mestre de batalha, chefe de segurança do Templo Jedi e líder dos guardas do Templo Jedi, a mestre Shaak-Ti, membro do Alto Conselho e general vitoriosa de inúmeras batalhas durante as Guerras Clônicas, o mestre Ith Koth, também membro do Alto Conselho e general vitorioso durante as Guerras Clônicas, a mestre Jocasta Nu, chefe dos Arquivos do Jedi e membro do Alto Conselho, o mestre Kirak Infila, Jedi especialista em combate durante os anos que serviu à Ordem, e o cavaleiro Jedi Ferren Barr. Isso tudo sem contar todos os outros que foram capturados ou mortos pelos Inquisitores, treinados pessoalmente por Vader e, lógico, o seu combate final contra Obi-Wan e outras batalhas onde, por mais que não tenha vencido, ainda assim sobreviveu, como contra a sua antiga Padawan, Ahsoka Tano, ou até mesmo seu próprio filho Luke Skywalker. Vader era literalmente uma máquina de combate, se tornando cada vez melhor com o passar dos anos, quando troca a agilidade de sua vida pregressa para se adequar às suas novas limitações, dando ênfase em sua força física e sua precisão. Número 2, Yoda. Previsível, né? Bom, mais ou menos. Primeiro, é unânime por parte de todos os Jedi da franquia, a não ser por Anakin, que Yoda é definitivamente o mais habilidoso e poderoso Jedi. A quantidade de vezes que o mestre demonstra suas habilidades contra mais de um oponente sem parecer ter qualquer dificuldade é grande. E o seu domínio completo da Forma 4 é provavelmente o mais impressionante de toda a saga. Conhecida como Ataru, a Forma 4 é um estilo de combate com sabre que preza pela mobilidade total e uma combinação mortífera de agilidade e velocidade. Seus praticantes prezam pelo ataque e estão sempre cobrindo a maior distância possível de um lado para o outro, o que os leva a se utilizarem com frequência de piruetas, cambalhotas e mortais. Esse estilo permite que a força flua pelo corpo de seu praticante, tornando empecilhos como idade ou mobilidade completamente nulos, e é exatamente isso que vemos com Yoda. Apesar disso tudo, nós temos muito pouco para nos basearmos. Em sua maior parte, as habilidades de Yoda são mais propagadas no boca a boca pelos Jedi e seus inimigos do que mostradas ao público. Sim, Yoda derrota Dooku e confirma o que os outros Jedi já haviam mencionado, mas ambos os seus combates com Lord Sidious são muito parelhos e em alguns momentos a vasta quantidade de energia demandada pelo Ataru para que possa combater o Sith parece cansar o mestre com seus mais de 800 anos de vida. É bem provável que mais jovem, Yoda fosse imbatível e inigualável em combate, mas nos anos que se aproximam de sua morte, isso já não é uma verdade.
Inegável, porém, é que mesmo sendo extremamente poderoso e habilidoso, Yoda não apenas não é capaz de derrotar o Lord Sith nas duas ocasiões em que duelam, como foge na segunda, abandonando Coruscant e a República para se isolar em Dagobah durante anos, ciente de que não é hábil ou poderoso o suficiente para enfrentar o Imperador, uma vez que seus anos de glória já ficaram para trás. Um favorito da franquia, infelizmente Yoda fica apenas com a nossa segunda posição e eu sinto através da força que vocês já sabem quem está em primeiro. Número 1, Darth Sidious. Durante toda a franquia de filmes ou até mesmo nos materiais oficiais do universo expandido, Darth Sidious foi derrotado em combate uma única vez. Em duelo direto contra 4 mestres Jedi, dentre eles os renomados Kit Fisto, Saesee Tiin, Agen Kolar e Mace Windu, o Lord Sith é capaz de matar 3 de seus oponentes e enfrentar o Windu sem outras interferências. O mais absurdo dessa situação é que, com as exceções de Yoda, Obi-Wan e Anakin, esses eram provavelmente os Jedi mais habilidosos em combate que haviam, e Sidious os mata sem qualquer dificuldade. Na sequência, durante o combate contra o Windu, os dois parecem equivalentes em habilidade até o momento em que Palpatine é desarmado e isso tudo é muito estranho. Veja bem, o Windu não era considerado páreo para Yoda e o argumento do pedra, papel, tesoura não é válido neste duelo. Por que exatamente? Porque Palpatine dominava por completo todas as 7 formas de combate, sendo um dos duelistas mais habilidosos não de sua era, mas de todos os tempos, e utilizando-se da forma que fosse necessária, de acordo com o seu oponente. O Windu era um adepto do Vapad, como já falamos, e por mais que uma técnica aperfeiçoada por ele mesmo, ela é uma forma derivada diretamente da forma mais utilizada pelo Sith e muito provavelmente a primeira forma em que Sidious se especializou. Em outros duelos, como por exemplo ao derrotar Savage Opress e Darth Maul de uma só vez, ou ao enfrentar Yoda, o Imperador demonstra um leque muito mais amplo de técnicas de combate, algo que simplesmente não vemos contra o Windu. O duelo entre os dois parece sim exigir muito de Sidious, mas em nenhum momento o Lord Sith se utiliza da técnica que o levou a dominar os 2 duelos já citados, os raios da força. Veja bem, tanto contra Maul e Opress quanto contra Yoda, Sidious utiliza-se da habilidade assim que o combate começa a dificultar. Contra Mace Windu, porém, o Dark Lord protela o combate para a chegada de Anakin, o que nos diz muita coisa. A verdade nua e crua é que Sidious não se empenhou o suficiente para vencer Mace Windu, mas usou o duelo como uma oportunidade para que Anakin pudesse se tornar de vez Darth Vader. Mais importante do que derrotar um mestre Jedi era conquistar o jovem cavaleiro e seu imenso poder, o trazendo para o lado negro ao provar à sua própria maneira que o Windu e a Ordem não seguiam seus próprios ensinamentos e lembrar a Anakin que apenas os ensinamentos do Sith poderiam salvar Padmé e seus filhos. Por fim, Sidious é extremamente competente em mesclar suas habilidades de combate com a própria força, dando a si extrema agilidade e destreza, hábil o suficiente para resistir ao combate contra um dos maiores mestres Jedi de todos os tempos e poderoso o suficiente para morrer sem jamais ter sido derrotado. Sidious atingiu um nível tão alto de desempenho no combate armado que até mesmo passou a julgar a utilização do sabre de luz algo desnecessário e pouco prático. Ao engajar em combate, o Dark Lord o faz mais como uma demonstração da facilidade que tem com duelos do que propriamente por acreditar que essa é uma forma direta para derrotar os seus oponentes. Como podemos ver nos anos futuros, Sidious abandona quase que por completo a utilização do seu sabre e dá prioridade a outras habilidades provenientes da força, algo que vemos pouquíssimo por parte de outros personagens da franquia e que definitivamente serve de argumento para colocá-lo na nossa primeiríssima posição. Comenta aí qual a sua opinião a respeito dos mais habilidosos Jedi de todos os tempos. Se você concorda comigo que o Sidious é provavelmente o Sith mais poderoso de todos os tempos, compartilhe o vídeo com um amigo, não esquece disso. Falou e até o próximo vídeo.